Existe alguma área da sua vida que quando você lembra dela, bate aquele sentimento de frustração? Você fica frustrado quando pensa naquilo? Pois é, hoje eu quero que você pense na sua maior frustração. Talvez a sua maior frustração seja na vida financeira em relação a dinheiro, talvez seja um relacionamento, talvez seja o seu comportamento. Você fica frustrado quando lembra de quando você promete não fazer algo e acaba fazendo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Talvez a sua maior frustração seja um vício. Eu quero fazer uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Quantas vezes você prometeu que seria a última vez, mas voltou a fazer exatamente a mesma coisa? Quantas vezes você prometeu, não, chega, essa foi a última vez. Quando você dá por si, lá tá você fazendo de novo. Eu não sei você, mas eu fico um pouco intrigado com isso, que acontece comigo, às vezes até direto. Fala, não vou falar isso, não vou fazer aquilo. Quando você vê, às vezes numa operação de negócio, dessa vez vai ser diferente. Quando vê, acaba fazendo, até faz diferente, mas depois acaba fazendo a mesma coisa que fazia antes. E o resultado não é o esperado de novo. Você fala, mas é intrigante que a gente aprende. Na escola aprendemos português, matemática. O cérebro é um constante aprendiz, né? Você aprendeu a dirigir, hoje você já não precisa mais ficar olhando, você faz tudo no automático. Você aprende uma nova profissão. Só que aprender com os próprios erros fica difícil, né? A gente não consegue. A gente erra uma vez, depois acaba errando de novo na mesma coisa. E a gente acaba se questionando, né? Por que será isso? Será que a gente que é fraco? Será que a gente é incapaz e não é inteligente o suficiente, né? Tem muita gente aí bem sucedida que parece que evolui e a gente não. Será que Deus esqueceu da gente? A verdade é que existem coisas na nossa mente que ninguém ensinou pra gente. Mas hoje nesse vídeo, eu vou mostrar pra você o porquê que você sabe o que tem que fazer e acaba fazendo o que não deve ser feito. Quantas vezes você disse é a última vez e acaba errando, acaba fazendo de novo? Por que disso? Qual que é a raiz disso? Logo depois da vinheta eu volto. O meu nome é Mário Augusto de Souza, você está no canal Eu Não Sou Pastor. E essa é a série Reconstruindo a Mente. Esse já é o terceiro vídeo dessa série. Se você não assistiu ainda aos outros 2 vídeos da série, eu te aconselho a assistir, que tá imperdível. Você vai começar a ter noção, ter clareza de algo que acontece dentro do seu cérebro, nem mesmo você sabe, nem eu sabia antes de estudar, de aprender do que a gente está passando aqui para vocês. Vamos lá então. O problema é o quê? O problema é o erro? Não. O problema não é errar. Pessoal, errei de novo, fiz aquilo de novo, prometi que eu não ia fazer. Prometi que eu não ia mais usar isso. E quando eu me vejo, eu já estou fazendo. Pois é, o problema não é você. O problema não é sua mente. O problema é o padrão. Sim, existe um padrão dentro do teu cérebro que é repetido por você inconscientemente. Quando você vê, você já está fazendo. Por exemplo, um ato simples, o vício de roer unha. Não sei se dá para ver aqui, ó. Olha só como é que tá a minha mão. Essa unha aqui do dedão. Eu tava tocando violão, tava doendo com uma pontinha de sangue. Falei, caramba, que é isso? Ó, eu tô mostrando pra você que eu também tenho os meus obstáculos. Ó, vício de roer unha. Aí você fala assim, não vou roer, não vou fazer isso. Por que eu faço isso? Qual que é a raiz disso? Eu vou ficar vigilante de não fazer isso. Quando vê, a unha tá curta, eu nem vi a hora que roeu. Qual que é o lance disso? O rolê disso tudo? É o padrão. O padrão que se repete inconscientemente. A pessoa fala assim que o problema é o emprego. Aliás, que o problema é o patrão. Ela tá infeliz no emprego, tá infeliz no trabalho, porque o patrão isso, o patrão aquilo, aí vai, troca de emprego. Passa 2 meses, o problema é aquela pessoa lá, o gerente, ou o cara chato e não sei o que. Vai, daqui a pouco sai de novo, aí arruma outro emprego. Passa um tempo, tem um cara lá que, nossa, meu santo não bateu com ele. Ou seja, o problema não está no trabalho.
não está nas empresas, não está nas pessoas. Às vezes você que está me assistindo agora fala assim, eu já estou no meu 4º casamento. O problema não estava nas pessoas. E hoje você fala assim, poxa, eu deveria ter ficado lá no 1º, porque os defeitos são os mesmos. Não é que os defeitos são os mesmos, é que o problema não está nos outros. Quem está repetindo o mesmo padrão e atraindo aquilo que você não deseja é justamente você. A pessoa troca de emprego, troca de cidade, troca de parceiro, de cônjuge, troca disso, troca daquilo, faz outra faculdade e o problema, a infelicidade continua. Por quê? O cenário muda, mas o sofrimento é o mesmo. Por que isso? Porque você pode trocar as pessoas, trocar os ambientes, trocar de profissão, mas se o padrão mental continuar o mesmo, os resultados também vão ser os mesmos. Já ouviu aquela frase? Que é tolice você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Aí você fala, vou fazer algo diferente, vou fazer diferente agora. Mas o padrão mental é o mesmo, não vai fazer diferente. Você pode cometer o mesmo erro usando outra estratégia, cometendo o mesmo erro, tendo outra atitude. Mas o erro é o mesmo. Por quê? Porque o padrão é o mesmo. A mente que manda mensagem para as atitudes é a mesma. O padrão se repete. Existe um padrão no cérebro que é fascinante até, né? O cérebro humano, ele quer economizar energia. Então tudo que você repete, ele faz isso virar o quê? Automático. Para que tudo que você, os seus padrões sejam familiar. Você já fez algo novo? Começou, por exemplo, mudou de cidade, algo novo, né? Dá aquela insegurança, daqui a pouco você começa a se acostumar com tudo, com as pessoas, com os vizinhos. E aí, a primeira vez que você vai num restaurante numa cidade nova, é algo diferente. A primeira vez que você vai no mercado, é diferente. Mas depois, aquilo costuma ficar o quê? Normal, porque você vai se acostumando. Você conhece uma pessoa, outra, aquilo fica familiar. Então, tá tudo certo. O cérebro trabalha assim. Ele faz os comportamentos repetidos ficar familiar, ficar o quê? Automático. E isso não é ruim. Isso é bom. Porque senão você ia estar dirigindo, o exemplo que a gente deu no vídeo anterior, você ia estar dirigindo olhando pro pé, para ver se estava pisando na embreagem, no acelerador, olhando pro câmbio. Hoje você faz o quê? Tudo de forma automática. Você olha para frente, engata a primeira, engata a segunda, pisa na embreagem, pisa no acelerador, pisa no freio e na embreagem, engata. É tudo automático. Isso é excelente. O problema é quando você faz dos comportamentos que você não quer o resultado que esse comportamento te traz, faz disso um comportamento automático, um padrão automático. Aí que está o lance principal. Quando um padrão te traz um resultado negativo, ele te machuca. Por que você não muda? Porque você está acostumado. Parece seguro se comportar daquela forma, simplesmente porque você já conhece aquele padrão. E aí é por isso que algumas pessoas voltam. Por exemplo, uma pessoa teve um relacionamento abusivo no primeiro casamento. Aí ela se separa e arruma outra pessoa. Ao passar do tempo, ela começa a perceber que ela saiu de um relacionamento abusivo para entrar em outro. E aí ela se separa dessa segunda pessoa, vai para uma terceira. Essa aqui vai ser diferente. Aí passa um tempo, ela percebe que ela saiu de 2 relacionamentos abusivos e foi pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Por quê? Será que todo mundo tem o mesmo padrão de comportamento? Não. É o padrão de comportamento da pessoa que faz com que as outras reagem assim com ela. E por que as pessoas reagem assim com ela? Porque ela dá essa comunicação. É o cérebro dela que prefere o conhecido do que o desconhecido. Às vezes, vai doer o que eu vou falar, mas às vezes você que está nessa situação, por exemplo, você se sente confortável, porque você já conhece esse caminho, esse ambiente, você conhece esse território. É triste, você sofre com isso,
mas se acostumou com isso. Pensando nesse padrão, eu sempre lembro, né, de Romanos 7, que a gente leu até num desses outros 2 vídeos anteriores que a gente começou essa nova série, né, Reconstruindo a Mente, quando Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero. Apóstolo Paulo. Mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos em Roma. Ele se converteu, ele teve a visão com Jesus, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus. Depois de um tempo, ele próprio Jesus apareceu para Paulo. Ele viu uma luz muito forte e ficou cego por alguns dias, até ele chegar na casa de uma pessoa que fez ele abrir os olhos. Ele se converteu. Jesus mudou a identidade dele de Saulo para Paulo. Olha só, Jesus mudou a identidade dele de Saulo para Paulo, mudou o nome, mudou a identidade, colocou ele num outro nível de desenvolvimento. Tipo assim, ó, você não vai ser mais perseguidor, você vai ser perseguido agora, você vai ganhar almas. Porém, o padrão mental de Paulo, por isso que Paulo fala para se esforçar para renovar a mente. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Não esteja acostumado com esse século, ou seja, com essa geração. Não se acostume com as coisas dessa geração, com os costumes dela. O que é normal para todo mundo não pode ser normal para você. Então se transforma pela renovação da vossa mente. Paulo sabia o que tinha que ser feito. Mas olha a luta dele. O que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque o padrão mental inconsciente dele ainda não estava do jeito que ele queria. Não mudou completamente. Por que não mudou? Sendo que ele sabe o que tem que ser feito. Porque isso é um treinamento. Isso é um reforço diário. Todo dia você tem que lutar contra isso. Até que chega uma hora que, devido a essa neuroplasticidade abençoada, o teu cérebro vai fazer com que isso fique automático. Mas a mudança do hábito é triste. No começo é terrível. É tão terrível que Paulo falou: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ele falou do conflito que ele estava passando ali. Ele não está dizendo que Deus falhou, que Deus o abandonou, não é nada disso. Ele está falando sobre ele, sobre o padrão que ele carregava. E o próprio Paulo relata em outras ocasiões esse conflito interno, essa guerra interna. Lembra quando ele fala sobre a batalha do espírito com a carne? O que é isso? Padrões. Andar no espírito é andar na presença, buscar, orar, ler a palavra. Isso vai fortalecer o que você coloca diante dos teus olhos, dos teus ouvidos. Vai fazer o teu padrão. Vou repetir, o que você coloca diante dos teus olhos e dos teus ouvidos fazem o teu padrão de pensamento. Isso molda a tua mentalidade, molda quem você é, molda as tuas atitudes, reações, e aí controla os seus resultados. É isso. O segredo é esse, é mudar a mentalidade. Como? No exercício diário. Só que o que a gente está fazendo aqui hoje não é só assumir o que é que tem de errado, não é nada disso. O fato de você ter um reconhecimento, ter uma consciência, vamos dizer assim, melhor dizendo, quando você tem uma consciência do que precisa ser feito, é o primeiro passo da transformação. O primeiro passo da mudança é esse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu transformo? O primeiro passo é consciência. Eu tenho a consciência que eu tenho um padrão aqui, inconsciente, que me faz repetir a mesma vida. Eu tenho a vida desde quando eu me entendo por gente, eu relaciono com gente assim. Os negócios, na hora de dar certo, acaba dando errado, eu me auto-saboto. Por quê? Porque eu criei um padrão. Pronto, primeiro passo da mudança: consciência. O que você precisa entender é que você não repete o erro. Você não repete o erro, você repete o quê? A necessidade. O teu cérebro quer economizar energia, então ele busca o que você tem de necessidade. Então, se a pessoa tem necessidade de se sentir amada, ela é carente,
o cérebro busca suprir essa carência. O cérebro busca se apegar em alguém. E quando alguém é muito pegajoso com outra pessoa, a pessoa te dá uma atenção, você já, nossa, e você, vou virar seu, tudo o que você quer, me deu atenção, o que você quer, vou fazer isso, fazer aquilo, começa a ser pegajoso. E aí a outra pessoa, inconsciente, começa a agir de forma a dominar, a ser abusivo no relacionamento. Por quê? Porque o teu comportamento, o teu padrão de comportamento não mudou. Mas é isso que eu estou querendo esclarecer hoje para você. Você não repete o erro. Você está repetindo, você tem necessidade de se sentir amado. A raiz é essa. Então você não repete o erro, você repete a necessidade. É isso que tem que ser esclarecido. E aí, a partir desse ponto, você provocar a mudança disso. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Imagine uma pessoa que explode de raiva. O problema não é a raiva. Talvez o problema seja a necessidade de ter o controle. As coisas saem do controle dela e ela explode de raiva. Outro exemplo, alguém que tem compulsividade de compra. O problema não é a compulsividade de compra. Talvez o problema que ela esteja tentando resolver é preencher o vazio que ela sente. Então, comprando coisas, ela se sente preenchida. E isso a gente pode dar vários exemplos. Tem gente que bebe demais, tem gente que trabalha demais, trabalhar é errado. Mas a pessoa foca tanto que ela trabalha de sábado, domingo, feriado, tá sempre trabalhando. E isso não é saudável. Tudo que é exagerado não é saudável. Então você percebe que os comportamentos podem ser diferentes, mas a raiz é a mesma. Padrão. É o padrão que a pessoa carrega inconscientemente. E por que esse padrão se repete? Os comportamentos são diferentes, mas o padrão é o mesmo. A raiz é a mesma, que é o padrão de comportamento. Qual que é o lance disso? Que você não repete os seus comportamentos. Você simplesmente repete as dores que você não aprendeu a curar ainda. Eu citei vários comportamentos, mas a raiz é a mesma. Qual? O fato de não conseguir curar a dor que tem. Cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade mesmo. A pessoa se sente rejeitada, outro se sente vazio, outro se sente humilhado. E aí o comportamento é baseado em cima daquilo. E aqui está o lance principal, porque o erro se repete, ou então o padrão se repete. Porque se você tem uma necessidade, o cérebro ele continua a procurar uma forma para sobreviver. A pessoa que ela tem essa carência afetiva, dependência emocional. Ela sai de um, vai pro outro relacionamento, tá sempre com dependência emocional. Por quê? Porque o cérebro tá procurando curar a dor que tá ali dentro. Mas não é o remédio que vai fazer você curar, é a raiz. É identificar por que eu me sinto assim. Por que todos os meus comportamentos vai em prol disso? Para me sentir amado, querido, para preencher o vazio. Por quê? Onde nasceu isso? É aí que vai entrar a nossa tarefa de hoje. A gente tem que investigar o que o meu comportamento está tentando curar. Jesus, por exemplo, quando perguntava para as pessoas, né? O que você quer que eu te faça? Pega a tua cama, levanta e anda. Você quer ser curado? Jesus, ele não simplesmente curava. Ele levava a pessoa para uma transformação de vida. O que você quer que eu te faça? Fazer a pessoa o quê? Pensar. Eu quero que o Senhor me cura. Eu quero enxergar. Que é o problema visível ali. Mas ele ia além disso. Ele mostrava, a tua fé te curou. Você tem poder para... Tá aí dentro. A tua fé, ou seja, o que te curou não foi eu. Foi a tua fé em mim. Mas a tua fé te curou. Quantas vezes Jesus repetiu isso? Mostrando para a pessoa que a cura está dentro dela. E diante desse contexto de Jesus, a gente tem que parar e pensar, o que esse comportamento meu está tentando resolver? Qual dor que ele está tentando curar? Olha para dentro de si, Lesh Lehá.
Quando Deus falou para Abraão, vai, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a casa que eu vou te mostrar. A tradução original em hebraico está escrito assim, ó. O original em hebraico, ele diz assim, ó, Lech Lecha. Lech Lecha. É esse versículo. Esse versículo, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. O que está em hebraico nesse versículo é assim, ó, Lech Lecha, que traduzindo significa saia para dentro de si mesmo. Sai de perto de todo mundo e faça um mergulho em você. Encontre essa raiz. E hoje esse é o convite desse vídeo. Para nós encontrarmos a raiz. Chega de repetir padrão. Chega. Você vai pegar um papel, uma caneta, e vai colocar todos os seus comportamentos que você repete. Eu quero agradar todo mundo. Eu numa festa eu organizo tudo, eu sou o último a me arrumar para a festa. Eu para um almoço eu sirvo todo mundo e sou o último a me servir. Por que eu me comporto desse jeito? Aí você vai pensar e você vai perguntar de novo. Você vai repetir 5 vezes essa pergunta. Por que eu me comporto dessa forma? Você vai colocar o comportamento. Às vezes é necessidade de aprovação, às vezes se compara e se acha inferior ao outro. Aí você vai colocar por que eu faço isso 5 vezes. E a cada vez que você repetir, você vai ficar impressionado com a resposta. E escreve as respostas também. E aí, quando você menos esperar, você vai encontrar a resposta. Talvez a raiz pode ser medo, rejeição, vergonha, um trauma de um acontecimento. Eu atendi uma aluna uma vez, fazendo uma sessão com ela, de desbloqueio, e ela tinha 46 anos. Ela carregava um complexo de rejeição nela, e aí fazendo essas perguntas nós descobrimos que foi um evento que aconteceu com ela quando ela tinha acho que 6 ou 7 anos de idade, um pouquinho mais, criança. Ela estava brincando com mais 2 amiguinhas. Aí a irmãzinha dela veio para brincar, logo as outras amiguinhas falaram que iriam sair para passear e mandou ela embora com a irmã. Só que ela ficou escondida atrás do pneu do caminhão olhando. Que 1 minuto depois as menininhas voltaram a brincar entre elas. E ela se sentiu rejeitada com isso. E aí todo o comportamento nos relacionamentos, já estava, não sei se 2 ou 3 divórcios, não parava em trabalho nenhum, porque tudo ela achava que as pessoas estavam rejeitando ela. Olha só o poder da raiz emocional. Controla a pessoa. E é preciso identificar. Eu não identifiquei. E aí curamos ela. Eu fiz uma sessão ali e mostrei para ela que eram apenas crianças. Que às vezes aprenderam com os pais e quando ela queria fazer algo, por exemplo, queria que a pessoa fosse embora, inventava uma mentirinha para a pessoa ir, para não magoar a pessoa. Eu falei para ela, às vezes, quantos anos sua irmã tinha? Ela era pequenininha. Às vezes as criancinhas maiores não queriam brincar com a criança pequena. Não, ele é criancinha, tem esse lance, né? É muito nenezinho, não quero brincar com neném, não sou mais neném para brincar com neném. Entende? E aí o problema não era, o problema era a idade da irmã às vezes. Olha só. E aí ela desenvolveu o quê? Uma rejeição dentro dela. Isso que eu tô te trazendo aqui não vai substituir um acompanhamento profissional, né? Você tem que fazer suas terapias. Mas aqui a gente vai reconhecer as raízes que faz você se comportar do jeito que você se comporta. Por que reconhecer a raiz? Quando você muda a raiz, tudo muda. Comportamento e resultado. Sua vida, tudo. Os frutos mudam. E aí talvez seja uma hora da gente fazer uma pergunta, né? Se todos os seus erros, todas as suas frustrações têm algo em comum, talvez o que tem que mudar não é o comportamento, e sim a raiz que controla esse comportamento. Então faça isso, faça essa lista, você vai encontrar essa raiz. Eu me comporto assim. Eu me comporto assim porque igual essa mulher, essa aluna. Se comportava como se com um sentimento de rejeição todas as vezes. Qual que era a raiz? Ela não sabia, não conseguiu. A gente descobriu. Aí eu falei assim, você entende? Você criou um cenário na sua mente e carregou isso para a vida inteira. E era só coisa de criança.
As grandes mudanças que a gente tem na vida da gente é quando a gente para de lutar contra os sintomas. Existe o sintoma e existe a causa. Você tem que ir na causa. Qual que é a causa? A causa é necessidade de aprovação. Preciso me libertar disso. Eu te convido a ficar nesse vídeo. Aliás, a ficar nessa programação. Todos os dias eu coloco o vídeo aqui nesse contexto para a gente reconstruir nosso cérebro. Nós estamos numa série de reconstrução da mente. Você vai trocar o padrão mental que você carrega. Nós estamos já no 3º vídeo e eu quero te fazer um convite agora. Nas próximas 24 horas, você vai observar. Toda vez que você tiver uma emoção forte, raiva, medo, ansiedade, a pergunta vai ser o seguinte: você não é o que eu estou sentindo. Qual vai ser a pergunta que você vai dizer para você mesmo? O que ou do que essa emoção está tentando me proteger? Aí você vai anotar. E aí você vai voltar aqui. Anote a resposta. E você vai identificar qual que é a raiz por trás dela. E eu quero que você venha aqui nesse vídeo e comente. Eu quero estar junto com você nessa mudança. Comenta aqui, ó. Eu senti raiva, mas eu percebi que a raiva era porque eu estava falando, me deixaram falando sozinho. E eu me senti rejeitado. E aí nós vamos pegar a maior quantidade de respostas e vamos fazer um vídeo para desbloquear essa raiz que a maioria escreveu aqui. Fechou? Mais uma vez eu faço para você o convite de que esse vídeo fez sentido para você, encaminhe esse vídeo para alguém que você fala assim, tá precisando ouvir também isso. E amanhã eu te espero no próximo vídeo, fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora. Você vai dar conta. Só seguir firme.